Já começou, gente? Quem vai começar? Vou dar um foco. Boa noite, amigos da Caro Lobiante. A gente veio aqui com o nosso novo site, Expediente Lobiantes, como vocês podem ver. A gente veio aqui comentar um pouco sobre as coisas que acontecem na Lobiantes. E com isso a gente teve algumas entrevistas, né, com alguns participantes da Lobiantes. E a gente conseguiu fazer com que isso pudéssemos comentar sobre o que acontece na Lobiantes. Aqui temos presente hoje Luiz Felipe, um caro e renomado jornalista do futebol mundial, que hoje estará presente aqui e provavelmente estará presente em todas as edições. E hoje um convidado especial, o nosso participante Boa noite. Felipe Humberto, que decepcionou na última Lobiantes, mas é o nosso convidado de hoje. Espero contribuir. Como vocês podem ver, o site é novo e a gente está trazendo informações sobre a Lobiantes, de onde surgiu, como veio a diretoria, como surgiu a Lobiantes, né, desde quando foi disputado pela primeira vez com futebol de botão, né, como todos sabem. A gente está trazendo esse site para informar vocês, participantes da Lobiantes e telespectadores do mundo em geral. A gente vai ler uns artigos que foram escritos pelos nossos jornalistas sobre cada participante da Lobiantes. Temos esse aqui, o primeiro, que é sobre o Arthur Batista. Começa assim, galera. Farra, pingue e foguete, esse é o título, hein? Como todos já sabem, pela terceira vez o campeão da Lobiantes não se repetiu. Ou, na verdade, se repetiu, né? Na volta para casa, jogadores e dirigentes foram ao estádio do clube para apresentar as medalhas conquistadas na última edição do campeonato, com gritos de "O Arthur é melhor que Breno", "Acabou o caô, o Arthur chegou" e "O campeão voltou", a torcida recebeu a equipe no estádio. Foi notória a felicidade e a alegria no diretor do clube Arthur Batista, que ao receber o carinho da torcida se emocionou. Ele deu a seguinte declaração: "A gente trabalhou duro demais para chegar nesse título. Eles foram campeões só no início", eles disseram. Essa vai para os haters. Essa foi forte. Essa gente sentiu, Arthur. Mais tarde, enquanto a torcida gritava "Olele, olalá, o Arthur vem aí, o bicho vai pegar", Arthur deu outra declaração: "De fato, estou marcado como ícone dessa competição. Porém, eu busco mais e quero ser lembrado como o maior jogador que já esteve presente na Lobiantes." Será que teremos uma nova era? Só Arthur? Luiz Felipe, eu quero saber sua declaração sobre esse artigo que vemos que o Arthur falou ali sobre ser o maior jogador que a Lubense já viu, o título que ele dedicou aos haters. O que você pode falar? Primeiramente, boa noite a todos. E, olha, sinceramente eu concordo com o que o Arthur disse, porque o maior campeão da competição é ele mesmo, com três campeonatos na conta, né? Então eu acho que o discurso emocionado dele foi muito pertinente para essa situação. Se ele vai ser o melhor jogador, a gente não sabe, mas que ele foi humilde na sua declaração, eu acho que ele foi, eu concordo. Passo a palavra para o Felipe. Com o Felipe, por favor. Bom, essa declaração do Arthur em tom de desabafo foi uma forma dele de expressar o que ele estava sentindo e passar para os torcedores, porque o Arthur ele tem uma longa bagagem na história do videogame e ele é um cara muito experiente, e na Lobianques ele é realmente o candidato a sempre estar ganhando os títulos. E, como bem disse o Lelê, ele já tem 3 títulos na conta da Lobianques. E essa publicação dele ressaltou que ele sempre está em alto nível e sempre estará lá para buscar o pódio e vencer seus adversários, porque o Arthur é realmente uma lenda da Lobianques. A gente não teve acesso ao vídeo, mas sabemos que teve uma festinha sobre o Arthur, né, do título e tal. A gente não teve acesso ao vídeo e às imagens, mas parece que foi forte, né, Luiz Felipe? Foi uma festa de dar inveja até o Vampeta. Foi uma festa sensacional, teve Ronaldo Fenômeno dançando.
Foi realmente muito boa, mas era uma festa particular só para os amigos. Quem não foi convidado, então, eu acho que deve estar se sentindo ofendido nesse momento. Mas é isso, foi uma festinha bem da hora. Bem da Ainda hora. bem que a gente tava lá, né? Verdade, verdade. Somos parças assim. Arthur, é nóis, cara. A gente vai ler outro artigo aqui, pra todo mundo ficar sabendo, sobre o nosso amigo Breno. Ele deu a seguinte declaração, que é o título do nosso artigo. Eu vou ler o artigo aqui pra vocês. Ao contrário do que todos pensavam, e o que foi visto na primeira coletiva depois da competição, quando o Arthur, o diretor, soltou foi isso que aconteceu. Aí. O time dirigido por Breno Mitchell não está tão abalado. O CT amanheceu mais desanimado que a torcida do São Paulo. Não foi possível ver nenhuma movimentação. Logo pensamos que a equipe tinha ganho uma folga por conta daquela final que decepcionou todos, né? Mas fomos surpreendidos pela declaração do diretor na coletiva da tarde do mesmo dia. Então, já estou me preparando para o próximo campeonato. Acredito que a edição 5 já passou e a nossa torcida deve se lembrar apenas dos jogos até a final. Meus fãs podem ter certeza que o time vem mais forte e em busca desse bicampeonato, pois o gostinho de prato ficou amargo na última edição. Muita gente fala que ele entregou porque queria ajudar o Murilo a ganhar o bronze, né? Porque não queria que outras pessoas ganhassem medalha só porque passou de fase pela primeira vez. Mas continuando, depois dessa coletiva, todos que estavam presentes puderam ver a confiança no olhar dos jogadores e dos torcedores. Ainda mais quando ouviram o recado que o diretor mandou para o seu rival Arthur Batista. Um simples prepara o cu. Foi o que ele falou, que provavelmente deve ter acarretado essa rivalidade, deixado ela mais forte. Eu gostaria que começasse pelo Felipe agora. Felipe, o que você tem a dizer sobre essa declaração de prepara o cu que o Breno deu para o Arthur Batista? Bom, o Breno, primeiro vamos conversar sobre a história do Breno, para ele ter chegado a esse ponto. Ele já era um jogador de videogame bastante respeitado nesse meio. Em sua primeira participação na Lobianks, ele foi campeão logo de cara, assustando todos os competidores, causando um alvoroço imenso nessa área. Isso gerou uma preocupação por meio dos adversários. Será que o Breno vai ser invencível? Será que todas as Lobianks vai ficar com ele a partir de agora? E nessa última Lobianks e na Lobianks passada, ele teve grandes decepções, com o Murilo sendo campeão e o Arthur na última. Isso eu acho que causou um certo rancor nele, que como fala, esse prepara o cu é como se ele tentasse promover um medo em seus adversários. Mas todos nós sabemos que ele não tem todo esse armamento que nós pensávamos que ele teria no começo da Lobianks. E isso é uma forma de tentar intimidar os adversários. É tipo aquela... quem não ganha no futebol ganha no grito, né? É mais ou menos isso. É triste ver esses personagens assim na Lobianks. Eu acredito que esse tipo de pessoas, tipo assim, devem ter mais humildade, sabe? Sim. Chegou agora, ganhou uma Lobianks, não conseguiu ganhar em casa. Foi uma vergonha pra toda a equipe, toda a torcida. Com perdão da palavra, mas nesse meio tem de haver fanfarrões. Porque é isso que alimenta o futebol. Pessoas provocadoras como o Breno. O Breno realmente é um competidor de respeito, mas ainda precisa provar muito para chegar aos pés do Arthur Batista. Obrigado. Gostaria que você desse alguma palhinha sobre isso. Sim, é verdade, eu tava calado porque eu tava lembrando que realmente eu sou fã do futebol do FIFA do Breno. Eu acho ele um grande competidor e ele até já ganhou mundiais, jogou contra o Wendel Lira. Mas a realidade, com perdão da palavra, é que na Lobianks ele peida. Na primeira, tá, que ele ganhou. Mas conta quem que ele jogou na final? Ian. E todo mundo sabe que o Ian sempre vai ficar na segunda colocação. Então já estava meio óbvio.
Se ele tivesse jogado contra o Ricardo, contra mim, por exemplo, o final teria sido diferente. Na semifinal eu deixei ele ganhar, porque eu não queria ganhar o ouro. Eu sou humilde, sou uma pessoa humilde, eu queria ganhar o bronze. Eu deixei ele ganhar pra ele chegar na final e ganhar do Arthur. Só que eu esqueci daquela amizade, daquele agrupamento que ele tem com o Murilo. Aí eu esqueci totalmente e vi que ele entregou o jogo, né? Então é triste ver isso. E como o Felipe falou, por outro lado, é muito importante ter esse tipo de jogador nas competições. Esse jogador que fala muito, um jogador tipo o Balotelli, mas isso alimenta o futebol, realmente. Porque, viu, o Ricardo Oliveira, por exemplo, no título do Palmeiras, ele falou muito e a torcida foi lá e tirou sarro. Isso que alimenta o futebol, isso eu acho que tem que continuar acontecendo. Pois bem, né? A gente vê que existem pessoas assim, mas a gente acredita no melhor, no espírito que a Lobiantes traz pra gente. Então vamos deixar de lado essas pessoas horríveis. Que Deus perdoe nessas pessoas ruins. Então vamos ler aqui uma declaração não, um artigo sobre o nosso terceiro colocado, o medalhista de bronze, Murilo Carvalho. O nome do título é Estou Buscando Melhorar. Vimos na última edição que a Lubiantes é uma competição grandiosa e que tem a mania de não repetir seus ganhadores nessa nova fase. A vítima da vez foi o Murilo Carvalho, campeão da Lubiantes 04, que foi feita na Brenos Rosa, um lindo estádio, hein? Só para deixar claro ali que foi uma das melhores edições, assim, telão na final, cobertura, e foi incrível. Murilo até passou de fase, mas não conseguiu chegar à final e desapontou sua torcida. A torcida reconheceu que o time lutou, mas ficou decepcionado com a colocação da equipe. Para a próxima edição, estou pretendendo nada mais nada menos que o título. Quero buscar esse blur e fazer minha torcida mais feliz. Estou buscando melhorar e venho treinando com oponentes superiores aos que eu treinava, afirmou o Murilo. Murilo se mostrou animado e mandou um recado para os adversários que pode enfrentar nas próximas Lobiantes. Peguem a vaselina, para não doer tanto. Foi a declaração que ele deu. E aí, caros amigos? O que vocês veem dessas declarações? Primeiro, começou com o Breno, mandando todo mundo preparar o corpo. Acha que vai ganhar alguma coisa. Tomara que não passe nem de fase. E agora o Murilo. Peguem a vaselina. O que vocês têm a falar? Bastante provocativos. Luiz Felipe, pode começar. Bom, dá vontade de rir. Porque o Breno falando isso é uma coisa, porque todo mundo sabe da capacidade do Breno. Mas o Murilo, todo mundo sabe que ele joga na retranca. Todo mundo. Ele conseguiu ganhar de mim só de 2-1. Quem que faz isso tem que ser muito ruim. E aquele título foi por acaso dele. Foi uma combinação de acontecimentos. Né? Foi uma cagada. E nunca mais, você acha? Não, eu nunca digo nunca, né? Mas eu acho dificilmente por agora. É triste. A pessoa acha que vai ganhar alguma coisa, vai com tanta felicidade, aí peguem a vaselina, né? É triste ver, porque a gente sabe que talvez até ganhe. Mas vai ser muita merda se ganhar, não vai conseguir chegar tão longe. Eu vejo a situação, tipo quando o Ibis, quando algum time grande tá numa situação ruim, aí, por exemplo, o Internacional que tá numa situação ruim, aí o Ibis desafiando ele pra um jogo. Então isso que eu sinto o Murilo falando. O que você acha, Felipe? Bom, o Murilo, apesar dele ser goiano, eu diria que ele seria um bom mineiro. Porque ele sempre chega, como um mero participante, e nas últimas edições sempre chegando devagarzinho, quietinho, sempre tá buscando título, tirando pontos de rivais, de adversários grandes. E, é o Murilo. Ele é, sim, um adversário de respeito. Mas ele tem que se colocar no lugar dele. O nível que ele alcançou agora é recente. Eu diria que ele é um Atlético de Madrid. Ele está chegando no topo agora. Ele tem que aprender muito com os que já estão lá há muito tempo. Esses sim podem provocar, que já tem uma longa bagagem nas costas, já vivenciaram esse meio. Já o Murilo, nós não sabemos se ele realmente vai embalar ou se ele pode parar pelo caminho e voltar a ser uma portuguesa que hoje está lá na Série D ou algo do tipo assim.
Mas o Murilo realmente ganhou o meu respeito, porque nas últimas edições tem se mostrado um candidato bastante competitivo. E é isso que eu acho, porque nesse meio existe de tudo que é tipo. E o Murilo tá fazendo por merecer a vaga dele nessa competição. Eu tenho aqui um comentário que eu acabei de ler na internet do Twitter. Nosso campeão da última edição, Arthur Batista, falou o seguinte pro Murilo: tem que se colocar no lugar dele. Meu Deus! A gente vê que parece que o Murilo tá ali por acaso, né? Ele não conseguiria chegar ali das outras vezes. Mas é isso aí, né? Luiz Felipe, é verdade. Não tenho mais nada a acrescentar, se a gente puder passar para o próximo tópico. Agora a gente vai falar do participante Pedro Henrique. Vamos lá, o título, aqui como vocês podem ver, é O Baque Foi Grande. Vamos lá. Após a confirmação do local da sexta edição da Lobianca ser confirmada na Pedro's House, será? A torcida estava mais perdida que o... Estava muito perdida. Não gostaria de dar essa parte, que eu acho um pouco mas o artigo fala, ele estava mais perdido que o Mundial do Palmeiras e não sabia se ficava preocupado ou alegre. Por que você não quer pular a parte do Mundial do Palmeiras? É porque eu tenho uma tristeza, eu fico zonzo de vez em quando, eu não estava conseguindo ler. Mas, seguindo, a preocupação veio por causa da péssima atuação na quinta edição. A equipe passou em branco em todos os jogos da fase de grupos, e assim causou a eliminação precoce do time do Pedro. Mas o diretor Mendes tratou de acalmar sua torcida. Abre aspas. O baque de não passar de fase foi grande, mas acredito no potencial do time e espero que na próxima edição possamos voltar com o desempenho de antes ou até um pouco melhor. Fecha aspas. E quando questionado sobre a pressão de jogar, ele disse: ninguém foi campeão em casa jogando esse campeonato e essa não é a minha prioridade. Se vier, claro que ficarei feliz. E aí, amigos, o que vocês acham dessa declaração do Pedro Henrique? Sinceramente, eu acredito que esse cara realmente é engraçado, né? Porque eu falo, o baque foi grande, se o título vier querendo ser humilde, mas a gente sabe que não é humilde. A pessoa vem com: ninguém foi campeão em casa. Este campeonato, essa não é a minha prioridade. Qual é a sua prioridade, então? Você vai para uma Lobiantes pensando em perder? Só de passar de fase? Quem é você? Você é Luiz Felipe, Ricardo? Dá licença, né? Não, peraí, eu queria pedir licença porque aqui nesse jornal a gente tenta não ser clubista. Eu acho que algumas pessoas estão passando dos limites aqui. Então, vamos voltar ao nosso jornalismo sério. Então, eu gostaria de dizer que o Pedro é um grande fanfarrão. Porque, pelo menos, eu que sou ruim, pelo menos eu dou emoção. Eu faço um gol bonito ali, eu tomo uma goleada ali. Mas assim, pelo menos tem alguma emoção, Pedro. Tipo, ele passa de fase, mas todo mundo sabe que perde na semifinal. Então, qual que é a emoção? Mas ainda assim... Emoção de passar de fase, olha. Parece desculpa, com todo perdão ali, o meu caro amigo Felipe, mas parece o Felipe. A alegria dele é passar de fase. Jogar isso na cara dos que não passaram. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, eu queria dizer o que vem dos meus rivais não me atinge, primeiramente, porque os meus resultados, eu sei muito bem se eu mereci ou não. E meras palavras de qualquer coisa não me atinge. Falando sobre o Pedro, ele sempre teve uma boa média nos campeonatos, conseguindo seus objetivos, passando de fase e assim por diante. Mas nas últimas edições, eu vi que ele mudou. Ele chegou com um visual funkeiro, meia alta, não sei o que. Parecia que tinha acabado de chegar no baile funk. Eu falei assim, hoje não é o dia dele. Como que um cara que se preze, uma competição de alto nível, vem com estilo funkeiro? Tem que levar de 10, de 12, de 6 meses como levou. Foi eliminado sem fazer um gol. Isso é uma vergonha na Lobianques. Essa competição aqui é para jogadores de alto nível. Jogadores só querem saber de balada, festa. Não merece estar aqui. É lógico que se vencer, ganhar um campeonato, sair com os amigos, tomar uma bebidinha assim, não faz mal a ninguém. Mas tem que saber que quando a fase não é boa, tem que ficar em casa, repousando, com a família, treinar pelo menos. Porque chegar no treino embriagado não dá, né, Pedro? Você viu? Que vergonha. A pior campanha da história da Lobiantes.
sem marcar um gol em 3 jogos, só tomando goleada. Nem nosso amigo Luiz Felipe passou tanta vergonha assim. Eu não sei o que falar, mas é triste ver um cara desse que não leva essa competição a sério. É triste. Zero. Alguém tem alguma coisa a acrescentar em relação ao Não, basicamente é isso. Então vamos passar para a nossa última pauta? Agora a gente vai ler o artigo do Ian. Vamos lá. O título foi realmente uma decepção para minha família. Só o título já transmite muito do que o texto quer dizer, né? Decepção é a palavra correta para definir o desastre que foi a participação do Ian na 5ª edição. Ele chegou como franco favorito em um grupo ridículo, formado por Lelê, Ricardo, Murilo e ele próprio. Mas como já dizia Sócrates, a Lobianques é uma caixinha de surpresas, e por ter entrado de salto alto, Ian foi precocemente eliminado. Em entrevista ao nosso site, Ian afirmou o seguinte: penso que realmente decepcionei tanto a mim mesmo quanto a minha torcida. Minha participação na última edição foi marcada por falta de seriedade e mancadas dentro de campo. Foi realmente uma decepção para a família criadora do torneio, a família Lobianchi, e espero vingar isso nas próximas edições e conseguir a medalhinha de ouro. Com essas palavras, vemos que agora Ian decidiu adotar uma postura mais humilde, seguindo o exemplo do participante Breno, que é um exemplo de humildade. Ian dedica 14 horas do seu dia nos treinos e está compromissado para a 6ª edição, aprendendo novas táticas e manhas para derrubar seus oponentes. E aí, o que vocês acham? Começando pelo Ricardo, o que vocês acham do Ian? Essas novas táticas e manhas isso é normal do Ian. O Ian, como a gente conhece, ele demora meia hora para ajustar o time, mas a gente sabe, a gente vê que ele tá mexendo na velocidade de jogadores, arrumando a tática ali, posicionando os 10 na defesa que ele sempre coloca. Novas táticas não tem nada de novo nisso. Todo mundo já conhece o jogo do Ian. É demorar para fazer aquela pressão no adversário, deixar o adversário nervoso. Mas fazer o que, né? Foi uma grande decepção. Acho que nem a família dele, quando jogava futebol de botão, que deu o primeiro nome da primeira Copa, Lobiantes, para essa edição, assim, um campeonato de nível alto, nem a família dele, quando fazia isso, esperar uma coisa tão vergonhosa dessa. É a minha opinião. Felipe, você tem alguma coisa para falar? Bom, no Ian, eu creio que não seja a palavra certa, não seja falta de humildade, porque o Ian sempre teve a humildade. O Ian sempre chega nos campeonatos, almejando o título, porque ele é um jogador de qualidade. Mas o Ian percebe que nos últimos tempos, ele de certa forma estagnou. Não sei se foi por causa do problemas extracampos, como animes, a mulherada, não sei o que foi, mas parece que ele não quer evoluir. O Ian, ele fica, como fala, ele fica invocado com outras coisas. Em época de Lobianques não existe anime. Anime é o caralho, Ian. Entendeu? Você tem que jogar futebol, ver umas peladinhas de vez em quando, ver uma Europa League, uma Liga dos Campeões. Chega de Naruto, One Piece, essas viadagens. Vamos falar a verdade aqui, ó. Todo mundo queria falar isso aqui. Evangelho, né? Esses que aquela porra de evangelho. Que porra é essa? Por favor, vira homem, caralho. Mas o Ian é uma história engraçada. Chegou até a ter dó dele, porque quem não se lembra daquele famoso churrasco no mês de fevereiro, onde ele juntou a família dele, o pai dele deitado lá, fazendo churrasco pra nós, o tio dele viu todos os jogos gritando lá, Ian, é gol! Lá, gritando lá. A torcida tava inflamada. A torcida inflamada lá. A gente viu que foi E ele chegou na final daquele campeonato e perdeu pro Arthur. Mas a partir dali se deu o nome da Lobianques. E esse nome, Ian, leva o seu nome. Você tem que levar isso com mais seriedade. Você está representando toda uma família, Ian. E você não dá orgulho para eles, Ian. Mas eu sei que você é um cara de caráter e vai buscar novos voos nesse campeonato, porque você merece, né? Você tem que dar orgulho para sua nação. E chega de ficar se contentando com vice, porque, pelo amor de Deus, né, Ian? Você é jogador de
mais qualidade. Peraí, deixa eu só fazer uma observação antes Pode de concluir, perdão. O Ian é tão vice, eu li aqui no Twitter, um amigo meu mandou, o Ian é tão vice que até no grupo que ele ficou, ele foi eliminado, ele foi o vice-lanterna. Só pra vocês terem uma noção da emoção que ele tem com o vice. É uma coisa triste, né? Eu só queria fazer uma última observação antes de encerrar, porque meus motoristas estão esperando já. Eu gostaria de comparar, apesar do Ian sempre ficar em sempre ficar em segundo, ele parece muito com o Flamengo. O Flamengo que a gente lembra que no passado, cheio de glórias, chegando no final, mas hoje precisa de roubo para ganhar as coisas. E nem assim ganha. Então eu só gostaria de ressaltar o tanto que o Ian é parecido com o Flamengo, não é mesmo? Então era só essa observação que eu queria fazer. Aqui a gente tem alguns comentários, assim, testemunhos pelo mundo inteiro das pessoas que assistiram a última edição da Lubiantes. Aqui a gente tem o José do Brasil mesmo, José da Silva. Olha o comentário dele. Quando vi essa competição pela primeira vez, logo pensei qual era o motivo de continuar assistindo Copa do Mundo. A gente já vê assim que a Lubiantes é uma competição muito, muito importante. Aqui a gente tem a Amélie Poulain, que a gente não sabe o que ela escreveu, mas a gente acha que é um comentário construtivo. Obrigado, Amélie, é nóis. Temos a Tereza Magalhães, de Portugal. Ela comentou a seguinte coisa: estou a amar cada edição desta competição. Incrível, né? E temos aqui o Felipe Gianfranco, que escreveu Lubiantes, Balotelli, Buffon. Como todos sabem, tá rolando na internet, né, algumas traduções de palavras em italiano. Balotelli Buffon significa eu amo demais, como a gente já viu ali na internet, na nossa mídia social. É incrível como as pessoas vêm amando a competição, e é uma emoção pra gente que é da diretoria e o Luiz Felipe aqui, que essas pessoas venham gostando e assistindo cada vez mais a competição. É incrível isso. O mundo inteiro está aqui dando elogios pra gente. A gente não sabe ainda mesmo se a Amélie Poulain mandou um elogio, mas acredita que sim. Com isso a gente dá encerramento a essa edição do Expediente Lubiantes, com a presença do nosso convidado Felipe, do Luiz Felipe e minha. Queremos agradecer também o cameraman, o Felipe Mendes. É que eu vi um comentário aqui falando mal do Felipe, então deixa em off. Pedro Mendes, eu vou dar a palavra para cada um. É nosso. Eu vou dar a palavra para cada um aqui para se despedir. Vou começar com o Felipe. Bom, eu queria agradecer o convite de participar desse bate-bola saudável, com interações de amigos, de colegas, né, que queiram bem da Lubiantes. Eu queria agradecer o convite do Ricardo, do Luiz Felipe, do diretor Pedro, e é um grande prazer estar aqui ao lado de vocês discutindo de futebol. Obrigado. Nós que agradecemos, amigo. É nóis. Obrigado. Felipe. Sabe as palavras, Luiz, sabe as palavras. E com isso damos encerramento ao Expediente Lubiantes. Lembrando que o nosso site vai entrar em ar daqui a alguns dias, mas que fiquem cientes que o site está aberto para conhecer um pouco mais da diretoria, de saber dos testemunhos que a gente escuta pelo país, pelo mundo. É com você, cameraman. Valeu! Mais uma conversa ali sobre trans na Lubiantes.